Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal prende a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por suspeita de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. O governo da Bahia determina rigor nas investigações para o assassinato da líder quilombola Bernadette Pacífico. A mãe de santo foi morta ontem a tiros. O metrô do Recife volta a funcionar nos horários de pico, mas a paralisação que começou no dia 2 não acabou. E ainda, hoje é dia do estagiário, profissionais em formação que fazem a diferença nas empresas. Dia 18 de agosto, sexta-feira, agora no Brasil TV. A Polícia Federal prendeu hoje integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República afirma que os oficiais receberam, antes daquele dia, informações sobre o risco iminente da invasão de prédios públicos e que, mesmo assim, não agiram para evitar os ataques. Foram 5 mandados de prisão e outros 5 de busca e apreensão. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os alvos foram o coronel Fábio Augusto Vieira, que era o comandante da PM no dia 8 de janeiro, o atual comandante da PM, coronel Clepter Rosa Gonçalves, que era o subcomandante da PM no dia dos ataques, o coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, que assumiu o comando do Departamento de Operações no lugar do titular, que estava de licença, o coronel Marcelo Casimiro Vasconcelo Rodrigues, chefe do 1º Comando de Policiamento Regional, responsável pelos batalhões que atuam na segurança da área central do DF, e o tenente Rafael Pereira Martins, que, segundo a PGR, facilitou a invasão dos prédios públicos. Outros 2 oficiais que integravam a cúpula da PM já estavam presos por outras decisões da Justiça. O coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que era comandante do Departamento de Operações, mas estava de licença do cargo no dia dos atos golpistas, e o major Flávio Silvestre de Alencar, que cuidava do policiamento da esplanada. O atual comandante da PM foi preso logo cedo. A PF chegou pouco antes das 7 da manhã no prédio dele, em Águas Claras, e ficou no local por quase 2 horas. A ação foi acompanhada pelo corregedor da Polícia Militar, Leonardo Siqueira. Na casa do coronel Paulo José, em Taguatinga, policiais saíram com malotes. A mesma movimentação registrada no edifício onde mora o tenente Rafael Pereira Martins, no Gama, e na casa do coronel Marcelo Casimiro, no Guará. As prisões foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República, que na última quarta-feira apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra esses 7 policiais. Segundo o MPF, eles poderiam ter agido para impedir a invasão dos prédios dos 3 poderes, mas não o fizeram. Os policiais foram alvo de prisão preventiva, aquela que não tem data para acabar. O ministro Alexandre de Moraes determinou que as defesas se manifestem. Depois, o ministro vai liberar a acusação para julgamento no plenário do STF. Ainda não há prazo. Moraes determinou as prisões diante do risco de os PMs interferirem nas investigações. Se a acusação for aceita, os policiais passarão a responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e violação dos deveres impostos a eles pela lei e pelo regimento interno da PM. Além das prisões, Moraes determinou o afastamento das funções dos 7 PMs e ainda o bloqueio de bens no valor de até 20 milhões de reais. De acordo com a PGR, havia profunda contaminação ideológica de parte dos oficiais da Polícia Militar do DF, que se mostrou adepta de teorias conspiratórias sobre fraudes eleitorais e de teorias golpistas. Há ainda menção a provas de que os agentes que ocupavam cargos de comando da corporação receberam, antes de 8 de janeiro de 2023, diversas informações de inteligência que indicavam as intenções golpistas do movimento e o risco iminente da efetiva invasão às sedes dos 3 poderes. A Procuradoria diz ainda que, segundo as provas existentes, os denunciados conheciam previamente os riscos e aderiram de forma dolosa ao resultado criminoso previsível, omitindo-se no cumprimento do dever funcional de agir. Durante as investigações, os procuradores descobriram mensagens trocadas entre os policiais antes de 8 de janeiro com teor golpista e que apontam a omissão deles também em outro episódio de vandalismo em Brasília.
A denúncia da Procuradoria afirma que no dia 12 de dezembro do ano passado, quando houve a tentativa de invasão da sede da PF, a cúpula da PM tinha informações sobre o deslocamento deles que permitiriam prender em flagrante os criminosos. Mas naquele dia ninguém foi preso. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirma que os fatos narrados demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. Em outro trecho da decisão, Alexandre de Moraes descarta a hipótese de que as falhas da PM no dia 8 de janeiro não tenham sido intencionais. A conduta delitiva dos denunciados, narrada pela Procuradoria-Geral da República, revela-se ilícita e gravíssima, constituindo indevido e criminoso uso da estrutura da Polícia Militar do Distrito Federal, com o objetivo de romper a ordem democrática através da tomada violenta dos prédios dos poderes da República. Na decisão, Moraes afirma que os policiais se omitiram dolosamente e apontou 4 momentos em que, de acordo com a investigação, houve omissão proposital dos oficiais. De acordo com o ministro, eles tomaram conhecimento de cada pequena etapa do curso do propósito golpista dos insurgentes, assumindo o risco lesivo dos resultados. Escalaram efetivo incompatível com a dimensão do evento, deixando de proteger os bens jurídicos pelos quais deveriam zelar. Retardaram a atuação da PM, abriram linhas de contenção para que os insurgentes pudessem ingressar nos edifícios e deixaram de confrontar a turba. E somente passaram a atuar de maneira eficaz com a anunciada intervenção federal. Os policiais presos foram levados para um batalhão da PM dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, onde ficarão à disposição da Justiça. O governo do Distrito Federal disse que tem colaborado com as investigações, que recebe a decisão do ministro Alexandre de Moraes com acato e respeito e que aguarda o desfecho do inquérito. A Polícia Militar do Distrito Federal afirmou que a Corregedoria da Corporação acompanha o andamento da operação. O governador do DF, Ibanez Rocha, do MDB, afirmou à TV Globo, agora há pouco, que o coronel Adão Macedo vai assumir o comando da PM do DF. Desde fevereiro, ele era subcomandante-geral da corporação. A Polícia Federal fez uma operação contra o tráfico internacional de drogas no Mato Grosso. 2 pessoas foram presas. Essas prisões foram deflagradas pela Delegacia de Polícia Federal de Araraquara, com apoio da Superintendência de Polícia Federal aqui de Mato Grosso e a Delegacia de Polícia Federal de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Essa operação, denominada Tucano, visa combater o tráfico internacional de drogas e a investigação está relacionada à interceptação e apreensão de uma aeronave bimotora no dia 26 do mês passado entre os municípios de Matão e Dobrada, em São Paulo, e que estava carregada com cerca de 500 quilos de cocaína. O piloto conseguiu fugir e um dos presos, segundo a Polícia Federal, seria o piloto, então, dessa aeronave. A prisão foi na casa dele, aqui em Tangará da Serra, município cerca de 240 quilômetros da capital, Cuiabá. O outro suspeito preso seria o comparsa, mas até o momento a Polícia Federal não informou a real motivação, o envolvimento, na verdade, desse homem no caso. Além das prisões, também foram cumpridos 3 mandados de busca, celulares e outros dispositivos eletrônicos, além de documentos relacionados aos fatos foram apreendidos. Os 2 homens presos estão no CDP, que é o Centro de Detenção Provisória aqui de Tangará da Serra, e agora a Polícia Federal continua as investigações para tentar, então, identificar outras pessoas envolvidas nessa organização criminosa. A Polícia Federal vai investigar o assassinato de uma das principais lideranças quilombolas do país. Mãe Bernadette foi morta a tiros na Bahia ontem. A Ialorixá Maria Bernadette Pacífico Moreira, uma liderança quilombola, tinha 72 anos e foi morta ontem por volta das 8 da noite.
O crime ocorreu na casa de Mãe Bernadette, no quilombo Pitanga dos Palmares, zona rural de Simões Filho, município da região metropolitana de Salvador. Ela estava assistindo televisão em companhia de 3 netos, quando, segundo a família, 2 homens chegaram de moto e invadiram a casa. Ainda de acordo com parentes, eles tiraram os jovens da sala, executaram a Ialorixá com vários tiros e fugiram. A família diz que Mãe Bernadette vinha recebendo ameaças. 6 anos atrás, um dos filhos dela, Flávio Gabriel Pacífico Moreira, foi morto a tiros também no quilombo. O assassinato dele até hoje não foi esclarecido. A polícia ainda não sabe se os crimes têm alguma relação. Entre as linhas de investigação da morte da Ialorixá estão possíveis conflitos pela posse da terra. Mãe Bernadette será enterrada amanhã em Simões Filho. Mauro Anchieta para o Brasil TV. A polícia investiga uma execução no município de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Pai e filho, a caminho da escola, foram mortos a tiros dentro do carro. O crime foi registrado na manhã desta sexta-feira, em Eusébio, município da região metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil, o pai, de 44 anos, estava levando o filho, de 13, para a escola. Eles estavam em um carro e no caminho foram atingidos por tiros, disparados por criminosos que estavam em uma moto. Equipes das Forças de Segurança Estadual e Municipal estiveram no local, resguardando a cena do crime e realizando os primeiros levantamentos. Os policiais informaram que o pai trabalhava em um cemitério e em um estacionamento. A escola onde o adolescente estudava suspendeu as aulas no turno da tarde e lamentou o ocorrido. Agora, os investigadores tentam descobrir a motivação do crime, já que os familiares das vítimas informaram que eles não tinham desavenças. A polícia trabalha também com várias linhas de investigação, inclusive com a tentativa de roubo seguida de morte, já que o pai estava com uma alta quantia de dinheiro no bolso. Que absurdo. Bom, gente, em São Paulo, o número de motoristas de ônibus afastados do trabalho aumentou na comparação com o ano passado. Só nos primeiros 7 meses deste ano, mais de 220 profissionais foram afastados por conduta não adequada ao trânsito. Os dados são de um levantamento da própria SP Trans, que analisou ocorrências registradas de janeiro a julho do ano passado e comparou com o mesmo período, só que de 2023. O número de motoristas afastados de suas funções na capital por desrespeitarem regras de trânsito subiu quando comparamos os 7 primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano passado. Em 2022, foram 178 motoristas. Neste ano, 223, 45 a mais. Pensando na segurança de passageiros, pedestres e até dos próprios motoristas, a SP Trans criou em 2007 o Programa de Redução de Acidentes em Transportes. A ideia é reduzir cada vez mais o número e a gravidade de acidentes envolvendo ônibus. São treinamentos dentro das empresas que fazem parte do sistema. O número de motoristas em salas de treinamento também aumentou do ano passado para agora. Os dados são de janeiro a julho. Em 2022, 8.834 motoristas fizeram os cursos. Em 2023, foram mais de 35 mil. Só neste ano, pelo menos 24 pessoas morreram e 134 ficaram feridas, vítimas de acidentes de ônibus na Grande São Paulo. Um levantamento feito pelo produtor André Graça mostra que a maioria se concentra na capital. No total, foram 24 mortes, 22 na cidade de São Paulo, uma em Osasco e outra em Guarulhos. A gente fala agora da greve dos metroviários no Recife. É que os trens voltaram a circular, mas só em horários de pico. A paralisação do metrô foi anunciada no dia 2 de agosto. Desde então, a negociação entre metroviários e CBTU se arrasta e os passageiros sofrem os impactos. A plataforma da estação Camaragibe ficou cheia logo cedo. Para muitos passageiros, o metrô é o meio de transporte mais rápido e mais prático. Por isso, o terminal integrado de ônibus hoje amanheceu menos movimentado do que nos últimos dias. Um alívio para quem vem enfrentando a greve do metrô. Normalmente não está assim não, normalmente esse horário aqui, na hora de pico, o movimento é grande. Em relação à movimentação do dia a dia está igual, né? O mesmo caos. Porém, né, em relação à greve dos metroviários está bem melhor. O intervalo entre um trem e outro era de 10 a 12 minutos. A viagem para o centro do Recife dura, em média, 30 minutos. Bem diferente dos outros dias
quando só tinha ônibus. 1 hora e meia de ônibus para o centro do Recife. É um sextou melhor, né? É, melhor. Muito melhor do que ontem. Esses dias estava parado, vai ser muito melhor. De acordo com a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, 200 mil pessoas usam as linhas Centro e Sul. A partir de hoje, os passageiros voltam a usar o metrô das 5 às 8h30 da manhã. Depois desse horário, as estações ficam fechadas. E no fim do dia, abrem de novo, mas somente entre 5 da tarde e 8 da noite. Na plataforma do metrô em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes, o movimento de passageiros também foi intenso. Ninguém queria deixar de pegar o trem para não correr o risco de chegar atrasado ao trabalho. O que a gente presenciou foi muito empurra-empurra e vagões saindo lotados. O senhor estava aqui para pegar o outro metrô e não conseguiu? Não conseguiu. Aí tô indo pro outro, para ir no outro. Tá, esperar o outro, aí já fica... Cuidado, tem que ser antes da faixa da plataforma, viu? Obrigado. Aí o senhor está indo para onde? Porta Larga. Porta Larga. Como é que foi para o senhor e como é que tem sido, desde que o metrô entrou em greve, para o senhor conseguir ir para o seu compromisso, seu trabalho? Rapaz, tá meio complicado, isso. Meio complicado, tá rindo. Os metroviários anunciaram a greve no dia 2 de agosto, depois de uma audiência de conciliação entre a CBTU e o sindicato. A paralisação foi suspensa por 48 horas, nos dias 8 e 9 de agosto. Mas no dia 10, a população ficou sem o metrô novamente. 4 dias depois, a Justiça Federal determinou a volta do serviço em horários de pico, mas os metroviários mantiveram as estações fechadas e recorreram da decisão. Ontem, a categoria decidiu que a greve seguiria por tempo indeterminado, mas que os metrôs circulariam nos horários de pico, cumprindo a determinação do TRT. O metrô é o meio de transporte que Rosineide mais usa. Ela chegou à estação Cajueiro Seco há poucos minutos de os trens pararem de circular. Estava preocupada com a volta para casa. Então eu dependo do metrô para resolver as minhas coisas, né? Como é que vai fazer para voltar para casa? Deus proverá, moço. Deus proverá, porque realmente tá complicado, viu? É pouco ônibus, o metrô não funciona e a gente pobre que sofre, né? Começou hoje o julgamento do incêndio no Ninho do Urubu. A tragédia aconteceu em 2019 e tirou a vida de 10 meninos da base do Flamengo que dormiam no alojamento que pegou fogo. Entre os 8 réus está o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Hoje serão ouvidas as testemunhas de acusação. A imprensa não vai ter acesso ao julgamento. Dessa vez é um julgamento criminal. São 8 réus, são pessoas físicas. Ou seja, o Flamengo não é réu nesse processo. A justiça quer saber quem errou e quem agiu mal com atos ou omissões do incêndio que aconteceu em fevereiro de 2019 no Ninho do Urubu e tirou a vida de 10 meninos da base do Flamengo. A denúncia feita mostra que o ex-presidente do clube e outro ex-diretor respondem por ter agravado o risco de incêndio, com base na informação de que o alojamento não tinha licença da prefeitura, o alvará da prefeitura e nem a licença do Corpo de Bombeiros. Com base no depoimento das testemunhas, a justiça quer concluir se isso teve interferência no incêndio que aconteceu no local. Entre os réus por incêndio culposo qualificado estão o ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, o ex-diretor Márcio Garotti, ex-diretor financeiro do clube, além de representantes da empresa que forneceu os contêineres, e também Edson Colmon da Silva, que realizava a manutenção dos 6 aparelhos de ar-condicionado do alojamento do Ninho do Urubu. Vale lembrar que o Flamengo já chegou a um acordo com quase todas as famílias, né, que estão diretamente ligadas ao incêndio, com exceção do pai do goleiro Christian. A seguir, o mercado de trabalho para os cinquentões. Conseguir uma colocação, na verdade, é um desafio, mas quem contrata tem bons resultados. Não saia daí. Brasil TV de volta falando sobre o desafio de aumentar a presença de pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho.
A boa notícia é que quem contrata profissionais dessa geração não se arrepende. Mente e corpo ativos significam qualidade de vida. O seu Edson que o diga. Ele tem 72 anos e há 10 trabalha com atendimento ao cliente numa empresa de Marília. Eu entreguei o currículo e 2 horas depois já estavam me chamando para uma entrevista. E participei do curso de integração e logo em seguida já fui contratado. Só que nem todas as empresas têm essa receptividade para pessoas mais velhas. Na verdade, tem acontecido o contrário. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em Marília, o grupo de pessoas com 50 anos ou mais é o único que registrou mais desligamentos do que contratações no mercado de trabalho formal, ou seja, com carteira assinada, desde o começo do ano. Para todos os grupos com menos de 50 anos, o saldo de contratações ficou positivo. Nessa empresa especializada em serviços financeiros, eles contam com uma política de diversidade nas contratações. Aqui, cerca de 4% dos funcionários têm mais de 50 anos. Visualizando essas pessoas, uma coisa que elas têm grande potencial é vontade. Eu acredito que essa vontade é que faz eles se destacarem cada vez mais. Não que os jovens não tenham, mas eles ainda estão se descobrindo no mercado de trabalho, ainda estão tendo as primeiras experiências. E essas pessoas de 50 a mais, elas têm uma vontade absoluta. Outra funcionária da empresa é a dona Ângela. Ela conseguiu o primeiro emprego aos 54 anos. Eu não tinha experiência nenhuma, não sabia o que era o teclado, o sistema, nem nada. E só que eu encontrei pessoas que me ensinaram e no terceiro dia já estava pegando o sistema já. Vai fazer 7 meses no dia 6 de setembro. E eu estou amando, eu amo trabalhar aqui. Esse ano, o Brasil demitiu 38.380 pessoas a mais do que contratou com 50 anos ou mais. Paralelamente, contratou 629 mil pessoas entre 18 e 24 anos. Esse analista de RH explica que o etarismo impacta nas contratações. É entender que se a empresa vai ter uma entrevista, ela está disposta, existe alguma coisa que ela busca. E é você conseguir identificar. Pessoas mais velhas se preocupam mais com o clima no geral da empresa, com o bem-estar, tendem a ser mais cooperativas. Então, algumas dessas competências interpessoais a gente consegue ver melhor. Eles viram meme, aguentam a pressão, se dividem entre estudos e o trabalho, mas fazem a diferença em qualquer empresa. Já sabem de quem que eu estou falando? Hoje é dia dos estagiários. Eles já viraram memes na internet. Afinal, a culpa sempre cai na conta do estagiário. Muitas vezes não são compreendidos. E chega um momento em que eles não aguentam mais, já querem passar dessa fase. Brincadeiras à parte, os estagiários são parte essencial de qualquer empresa. Ô, meu filho! Sabe aquela história de que eles só servem cafezinho? Nessa creche de Niterói não tem nada disso. O estágio aqui é para colocar a mão na massa. Eles vinham com todo esse frescor, com todo esse desejo de entrar no mercado de trabalho, essa vontade. E se eles chegam sem experiência, é papel da empresa entender que podem colaborar de outras formas. É muito importante o estagiário trabalhar a sua proatividade, a sua comunicação, a sua resiliência, a sua escrita, o seu relacionamento interpessoal. O estágio é o momento para aprender. É quando o estagiário vai entender o que acontece de fato na profissão. Por isso, é tão importante saber tudo que a área oferece para esse aluno. Hoje ele é muito respeitado sobre o que ele traz, porque ele é uma pessoa que traz inovação, ele ajuda a pensar de uma forma diferente, a conectar a empresa com o grupo de qual ele faz parte. Com esse aprendizado compartilhado, todo mundo sai ganhando. A Jéssica é estagiária na creche há 2 anos. Ou melhor, era. Agora está com a promessa de ser efetivada. Sempre falo também que para mim é muito bom assim poder chegar aqui como estagiária e conseguir ser efetivada é muito bom. Eu cresci muito, porque na teoria, na faculdade, a gente vive a teoria, mas aqui a gente vive a prática. Nada de botar a culpa nos estagiários, hein?
Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, começou hoje a Festa do Folclore. São 33 anos de tradição com shows regionais e nacionais, além de artesanato e culinária local. A tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas está sendo realizada aqui na esplanada ferroviária da cidade, onde foram instalados 2 palcos que devem receber hoje o grupo Raça Negra, amanhã a cantora Roberta Miranda e no domingo, o último dia de festa, a dupla Guilherme Santiago. Também se apresentam 21 cantores de Três Lagoas. Esta é a 33ª vez que a festa é realizada pelo município aqui na Cidade das Águas. Uma das principais características da Festa do Folclore é o enaltecimento da cultura regional com comidas, danças e muita música. A expectativa da organização é que passem por aqui 50 mil pessoas até o encerramento no domingo. A Festa do Folclore é realizada na esplanada da Nob, onde fica a antiga estação de trem que ajudou a construir a cidade que hoje é a 3ª maior de Mato Grosso do Sul. Quem vem à esplanada neste fim de semana é recebido com muita música, cultura e muita diversão na Festa do Folclore aqui de Três Lagoas. A entrada é de graça. Boa dica para o final de semana. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana.